Fala pessoal do meu canal, como estão? Aqui é o Lendo em Movimento, estamos vindo para mais um vídeo. Se fosse você, eu ficava até o final dessa série, porque você vai sair daqui muito entusiasmado em como investir em ações. Você vai sair de uma série onde você vai entender mais sobre como é o mercado, né? Sobre várias dúvidas, os quais nós, né, na maioria das vezes temos, e eu vou condensar um pouco do conhecimento que eu venho acumulando com livros, com vídeos no YouTube, com filmes, com diversas fontes de informação e consolidar aqui a métrica, né, um método de investimento do qual nós utilizamos há algum tempo já. Então, sem mais delongas, nós vamos para a tela do meu computador e vocês já estão olhando aí. Fiz até uma apresentação, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer valorizar o meu trabalho, deixa o seu joia, se inscreve no nosso canal para não perder vídeos. Aqui nós temos muitas análises de empresas, nós temos diversos vídeos sobre empresas que são as mais tops da bolsa, análises fidedignas e aqui nós estamos começando o Lenda em Ações, é o momento onde nós vamos colocar aqui em foco o que é uma ação, por que investir em ações e por aí vai. Vamos lá então. Então, vamos passar para o próximo slide e você deve estar se perguntando: Lenda, o que é uma ação? Bom, eu te explico. Antes, eu preciso, né, começar com a base aqui, tá? Se você está num tipo de vídeo como esse, você precisa entender que você precisa ganhar mais do que você gasta. Você precisa fazer essa verdade acontecer na sua vida. E existem diversas formas de investir, mas muita gente confunde investimento com renda fixa. E quando você faz renda fixa, quando você faz algum investimento em renda fixa, você está, na verdade, poupando dinheiro. Então, quando você coloca o seu dinheiro em CDB, em uma debênture, em uma renda fixa, como por exemplo Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro a uma determinada taxa de juros, e aí você vai entender se aquela empresa pode ou não te dar calote. Quem está aí, quem tinha investimento lá no Banco Máximo, né? Acho que é isso que chama, né? Tá aí tomando calote deles, né? E tá tendo que depender do FGC. Mas aqui é diferente de acumular patrimônio, tá? Acumular patrimônio não é simplesmente emprestar um dinheiro para uma pessoa e ela te pagar com juros de volta. Isso não é investimento, tá? Então, então você precisa se lembrar dessa regra de ouro, que você precisa ganhar mais do que você ganha. Você precisa ter uma boa gestão do seu dinheiro. E aí, começando com uma história da ação. Bom, eu preciso te contar uma história para você entender, tá? Então, eu vou deixar mais lúdico aqui e eu vou, junto com vocês, pesquisar aqui no Google uma imagem para deixar bem lúdico essa mensagem. Então, navios, cargueiros, né? Índia. Ó, navios de expedição, né? Aqui não ficou muito bom, né? Navios de expedição. Século 10, sei lá. Vamos pegar aqui, ó, as caravelas, né? Bom, para você entender aqui o que é uma uma ação, nós precisamos voltar no tempo, tá? E nós precisamos olhar para esses navios, né? Navios bem maiores do que esse, por exemplo. Mas por que a galera fazia aqui, tinha esse entendimento de por que a gente tem que voltar com o navio? Porque lá nos séculos 16, eu fui até mais atrás, né? Mais atrás, 17, o que acontecia? Os comerciantes, eles precisavam ir na Índia para buscar especiarias. E geralmente era uma viagem muito longa e uma viagem muito cara. Então, mesmo que a pessoa fosse muito rica na época, a pessoa não tinha, ela não ia colocar todo o seu dinheiro para fazer uma viagem que poderia dar errado. Concorda comigo? Então, o que eles pensaram de solução? É juntar capital. Então, várias pessoas compravam partes da viagem, né? E aí, se a viagem desse lucro,
o lucro era dividido entre todo mundo que tinha juntado capital para aquela viagem acontecer. Então, é daí que vem o conceito de sociedade, e a origem aí das primeiras ações. Então, aqui você já tem um pouco do que é uma ação, né? Então, a ação é a menor parte de uma companhia, de uma empresa, tá? Bom, e aí, aqui eu já coloquei aqui o primeiro conceito, né? Que você precisa investir mais do que você ganha. Então, o que você olha quando você quer comprar um LCI, um título, né? Uma debênture, você olha taxa de juros, né? Então, ali você olha o risco de calote e quando você olha para uma ação, para uma empresa, você está olhando para o negócio da companhia. Então, aqui não é mais juros, não é taxa de juros, é sucesso do negócio. Então, se o negócio faz sucesso, então geralmente você vai ter um, um sucesso ali no seu investimento, tá? Bom, e aí eu preciso mostrar para vocês a diferença entre preço e valor. Preço é diferente de valor. E eu acho que vocês entendem bem disso, tá? Aí vamos voltar aqui para nossa tela aqui, ó, para deixar bem mais lúdico, né? Vamos pegar aqui o quadro da Mona Lisa. Quanto deve valer o quadro da Mona Lisa? Vocês já pesquisaram sobre? Então, aí é um quadro, né? Então, isso aqui, ele vai ter um preço, mas ele tem um valor inestimável para a história da população, né? Então, ele vai descolar de um preço comum de um quadro, né? Você pode não gostar de quadros, mas tem gente que está disposta a pagar milhões de dólares por causa de um quadro, né? Então, aqui você começa a ter uma percepção do que é o preço versus o valor. Então, na bolsa de valores, você não está procurando por preço. Esquece essa ideia de preço, cara. Está pagando caro demais, está comprando barato demais. Não existe. Você está comprando valor. E valor geralmente se mede no futuro. E eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você comprou um restaurante lá. Você comprou 10% de um restaurante que faz muito sucesso na sua cidade. Aqui em Belo Horizonte, um sucesso que faz cidade, um restaurante que faz sucesso na cidade. Vou pegar a Pizzaria Guarani. Cara, a Pizzaria Guarani, os caras lá estoura de vender salgado. Os caras é absurdo. E aí você compra 10% do negócio por R$ 50.000. Então esse foi o preço que você pagou. Então, né? Você não deve ser um cara tão idiota quanto as pessoas são na bolsa de valores, que vai passar 10 minutos e o cara vai falar assim, eu te dou 60 mil aí pelo pedaço de empresa que você comprou. Não faz o menor sentido, tá? Então, porque quando você compra quando você compra algo por um preço específico, você está olhando justamente para o valor que aquilo vai te dar no futuro. Então, você vai começar a olhar para aquele negócio, para a Pizzaria Guarani, se ele está expandindo, se ele está lotando, se ele está gerando mais lucro, por aí vai. Então, pode passar. Então, quando você compra um negócio, você não está interessado mais no preço que você pagou, meu amigo. Você está interessado no quanto aquilo vai te gerar de valor. Então, você vai começar a olhar para o negócio. Você vai começar a entender com as pessoas que comandam o negócio, se eles vão expandir, se eles estão tendo bons clientes, se eles estão tendo os clientes voltando na loja, se eles estão gerando mais lucro, como é que está a saúde da empresa financeira, se eles estão tomando muito dinheiro emprestado e por aí vai. Então, o preço, meu amigo, ele vai variar todo dia. Isso não esquece. O preço que você pagou por aquele restaurante, por aquela parte do restaurante, da Pizzaria Guarani, vai variar todo dia. Só que, se o negócio ele vai bem, a sua participação cresce com tudo isso. E essa é a diferença entre preço e valor, tá? Então, as pessoas, elas fazem juízo de valor quase todos os dias da sua vida. Vou dar um exemplo. Se você vai lá no sacolão e você encontra a banana todo dia por um preço médio ali de 3, 4 reais, você vai comprar. Você fala assim, beleza, eu vou comprar essa banana, vou levar tal, mas se você chega no outro dia e a banana tá R$ 20 o quilo, você já não vai levar. Ou seja, você está fazendo um juízo de valor sobre o seu dinheiro. Você está olhando para o seu
pro seu dinheiro e fazendo um juízo, falando assim: "Ah, cara, eu acho que não vale tanto a pena eu levar essa banana por R$ 20. Então, é a mesma coisa, tá? É a mesma situação aqui. Então a gente passa para frente. A diferença fundamental vamos chamar de investir, mas poupar dinheiro e investir dinheiro, ela está justamente na mentalidade, tá? Guardar dinheiro é diferente de acumular patrimônio. E aí eu mostro cada um desses pontos aqui para vocês. Primeiro, você cria um valor real com o dinheiro que você está investindo lá na bolsa de valores. Então você cria e faz manutenção de empregos. Então você está ajudando uma empresa a se autofinanciar através da menor parte da empresa que você compra. Você está automaticamente fazendo ali uma geração de empregos muito melhor. Outro benefício, você tem aqui a opção de diversificar. Então, você não tem a bolsa de valores somente aqui no Brasil. Você pode ir lá nos Estados Unidos comprar ações, você pode ir lá na Europa comprar ações, você pode ir lá na Ásia comprar ações, né? Hoje, ainda mais com o poder da internet, nós estamos empoderados. Então, basta eu fazer um cadastro numa corretora e eu consigo pegar o meu dinheiro, transformar em dólar e comprar ações lá na bolsa americana, por exemplo, tá? Então, vocês, assim como eu, temos a possibilidade de investir em negócios nos quais nós nunca poderíamos ser donos. Por exemplo, eu estou aqui em Caeté e existem diversas mineradoras que atuam aqui ao redor. Eu não gosto muito dos negócios de mineradora, tá? Mas respeito quem investe nesse tipo de empresa. Mas quando em sã consciência eu seria dono de uma mineradora? Ah, assim, a gente tem que ter fé e tudo mais, mas seria muito difícil. Então, a bolsa, ela te dá a opção de diversificar. Então, você consegue investir em N setores sem precisar de se expor ao risco e abrir um negócio do zero naquela, é, naquela, naquela área, né? Você tem a opção também de ter aqui, né, você não precisa de se preocupar ali com a gestão, então você só precisa acompanhar os resultados. Que se a empresa está listada em bolsa de valores, ela precisa listar seus resultados, reportar os seus resultados de forma trimestral e de forma obrigatória, tá? Ela tem um prazo, senão ela toma multa. É bem organizado o mercado, né? Então, você não precisa de cuidar da gestão, você não precisa se preocupar em falar assim, nossa, qual mina eu vou explorar agora? Um dono de uma mineradora, né? Como eu vou fazer o pagamento das pessoas? Tudo não está no seu cargo, tá? O seu único papel é entender se a empresa está indo bem ou se ela está indo mal. Além disso, né, você insere no futuro, né, com a prosperidade dos negócios, então você transforma valor, então você multiplica capital graças à prosperidade dessas empresas ao longo do tempo. E eu vou explicar esse item com mais detalhes no próximo slide para vocês. Bom, como lidar então com as variações de curto prazo? Porque muitas pessoas vão me perguntar, tá, mas eu perco dinheiro então? Sim, você tem a possibilidade de perder o seu dinheiro. Mas eu vou te explicar que isso não funciona no curto prazo. E você precisa, como investidor, entender que a variação de curto prazo, ela uma, é um resultado de uma expectativa. Então, o preço que você está vendo na sua tela, ele é resultado de valor mais expectativa sobre como aquele negócio está ou vai se tornar. Então, se o valor é o potencial do negócio, por que o preço varia tanto? Por causa da expectativa. Então, são muitas pessoas que gostam de tentar adivinhar o futuro. Aí vem um rumor, vem um político novo, vem um novo concorrente, e isso tudo acaba alterando um pouco a expectativa das pessoas
com relação àquele negócio, e isso faz com que o preço varie no curto prazo. Mas você precisa ter paciência e olhar para o longo prazo. E aí eu vou te mostrar aqui é, o gráfico de Raia Drogasil. Tá? Aqui no canal nós inclusive temos diversos vídeos sobre Raia Drogasil, uma empresa do setor de varejo, atua no ramo farmacêutico, é uma empresa que tem margem baixa, sim, talvez não vai gostar de margens tão baixas assim, mas é uma empresa que consegue ter consistência na geração dos seus lucros, abre muitas lojas, ganha market share, principalmente lá em São Paulo, tem loja no Brasil inteiro, é a fusão de Drogasil com Drogarias Raia, e isso deu a Raia Drogasil. Então, aqui na tela vocês estão visualizando junto comigo a volatilidade de curto prazo que aconteceu dentro de um ano. Vamos supor que em um ano você falou assim, cara, eu vou investir em ações e uma das ações que eu vou comprar, uma das empresas, eu vou comprar Raia Drogasil. Você teria visto e enxergado uma variação de curto prazo que te deixaria um pouco maluco se você ficar olhando para isso aqui diariamente. Você teria perdido menos 4% em um ano. Perdido porque você não vende a sua ação, então você não tem um retorno negativo ainda. Concordam comigo? Então, olha só, por que a ação variou tanto assim para baixo? Por causa de expectativa. A expectativa das pessoas fizeram com que o preço variasse tanto em um ano. Então, se o cara tivesse comprado aqui a ação lá no dia 17 de dezembro de 2024, a R$ 23,62, ele teria visto a sua ação valer R$ 13 lá em 9 de junho. Então, nós temos aqui uma situação onde, de fato, aconteceu algo, principalmente no primeiro trimestre da companhia, que fez com que as pessoas ficassem meio assustadas com a Raia Drogasil. Mas se você for olhar o balanço, se você for ver o meu vídeo aqui no canal, você vai ver que não aconteceu nada demais na empresa. Tá? Nada demais aconteceu. E o preço variou tanto assim para baixo. Foram R$ 10 de diferença por causa de expectativa de um tanto de pessoas, de milhares de pessoas, podemos dizer assim. E aí, você pode me perguntar, tá, mas ela perdeu o seu valor dentro de um prazo curtíssimo assim? Claro que não, cara. Tanto que a ação já está valendo os mesmos R$ 23 aqui em novembro. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 27 de novembro. Então, você, assim como eu, você não pode olhar para as variações de curto prazo e ficar desesperado, falando, meu Deus, agora minha ação vale R$ 13, o que eu faço da minha vida? Cara, você precisa olhar para o negócio da companhia e falar, tá tudo bem, então não vou vender, porque tá tudo bem com a empresa, por que eu vou vender? Por causa do que as outras pessoas estão fazendo ver com o preço que está variando. Né? E aí eu vou te mostrar a outra coisa que você pode visualizar para se inspirar e não olhar para variações de curto prazo. Olha só como a ação ela se valorizou ao longo de toda a história que ela está listada na bolsa. Tá? A empresa tem aqui ela está listada na B3 desde 2004. Em 27 anos ela já retornou 235.700%. Isso no retorno anual dá 33% anualmente. Então, e se você tivesse vendido no curto prazo? Certamente você não estaria desfrutando de um retorno tão robusto. 33% ao ano é muita coisa. Você concorda comigo? Tem gente que está feliz ganhando 15% ao ano com a renda fixa. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como a empresa, como a empresa, na verdade, o que manda aqui é a sua resiliência no longo prazo e continuar acompanhando os resultados da empresa. Se a empresa for boa, ela vai ter aqui uma variação muito boa na sua cotação, porque de forma histórica, né, as empresas seguem a cotação pelo lucro, né? Então você teria comprado lá em 2010, eu nem peguei desde o início, mas peguei em 2010, a 1,54 a ação, e ela teria valido no máximo R$ 28. Então, um retorno
monstruoso, mas você teria que esperar aqui no mínimo 14 anos, né, para ver a sua ação variando tanto assim para cima, tá? Então, você como sócio, você não pode se esperar com variações diárias. Se você investiu em uma empresa que você enxerga qualidade nela, é aquilo do valor, lembra? Né? Você olha para a banana e vamos supor que a banana ela tivesse né, ela fosse vida ou morte. Você comeu uma banana e ontem ela estava 4 e agora ela vale 20, você vai comprar do mesmo jeito porque ela vale vida ou morte para você, né? Então é a expectativa do valor. Então, se você está comprando uma empresa de qualidade, o cair e subir que ela apresentar vai ser irrelevante para o seu objetivo, porque o seu objetivo é daqui a 10, é daqui a 15 anos. Então, se a empresa ela está performando bem com seus números, o preço de curto prazo não vai importar. Vai por mim, cara. Você pegar outras companhias, eu peguei aqui apenas Raia Drogasil, mas se você for pegar Itaú, gráfico de Bradesco, pode pegar qualquer gráfico de cotação de empresa boa. No longo prazo, nós teremos um retorno monstruoso, no curto prazo, de repente, uma perca que, para muitos, seria averso, né? O cara, em um ano em um ano de juros altíssimos, perder 4% com uma ação é ridículo, digamos assim, para alguns. Mas é por isso que, como investidor, você não pode ficar olhando mais para retorno. Porque o seu retorno você vai olhar daqui a 10, 15, 20, 30 anos e não em um ano, por exemplo, tá? E esse é aqui um ponto importante sobre o dia a dia de um investidor na Bolsa de Valores. Beleza, então vamos para o próximo ponto. Se é tão simples assim dentro em movimento, ô Matheus, por que que as pessoas não fazem isso? Porque tão poucas pessoas conseguem ter resultados tão fortes. E a gente tem muitos exemplos aqui na Bolsa de Valores. Temos figuras internacionais, por exemplo. Warren Buffett começou investindo com 13, 14 anos e agora tem 80 anos e ele é bilionário. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. E ele fez isso investindo em ações. Você acredita nisso? Olha só o poder de 70 anos de investimento, né? Vão existir empresas que são centenárias, né? Existem casos assim já na bolsa. O Itaú é exemplo de empresa que tem muito tempo de bolsa já. É uma empresa que está listada na bolsa há muito tempo. A própria Vale é listada na bolsa há muito tempo e, né? Por que que as pessoas não fazem isso, mesmo às vezes ela tendo o conhecimento? E aí nós vamos para alguns pontos. Eu listei alguns aqui, tá? Bom, primeiro que né, são muitos, né? Primeiro, né, é como se fosse a subida de uma escada longa e íngreme, tá? Enquanto outras pessoas estão numa montanha russa, né? Enquanto umas pessoas estão olhando para a subida da escada e estão subindo com tranquilidade, outras pessoas estão vivendo na montanha russa ali, né? Às vezes na baixa, às vezes na alta, na baixa, às vezes na alta. Então, o acúmulo de capital, o acúmulo na verdade, de patrimônio, que vem também com o acúmulo de capital, ele é desinteressante. Ele vai contra a natureza humana, tá? Então, geralmente, o que as pessoas querem é comprar um bilhete de loteria e eles querem sair da lotérica ricos, milionários. E o resultado do investimento em ações, ele vai estar em 5, 10, 15 anos. Então, nós vivemos em uma geração cada vez mais ansiosa e ninguém quer esperar nada. As pessoas querem ganhar dinheiro agora. Então, as pessoas querem colocar a ação agora 23 e amanhã elas querem ver a ação indo a R$ 50 e vender com lucro. E falar assim, nossa, ganhei aqui R$ 25, meu Deus, mudou a minha vida. Quanto, na verdade, você deixa de ganhar aquele retorno anual de 33% ao ano só com Raia Drogasil lá nos seus 10, 15, 20 anos, né? Então, claro, não posso falar aqui para vocês porque o- é, os riscos na bolsa de valores eles são
muito maiores, porque nós estamos olhando para negócios. Nós não estamos olhando para a taxa de juros. Nenhuma empresa vai prometer, ah, eu vou prometer render 50% anual em 15, 20 anos. Ninguém faz isso, porque a volatilidade de um negócio, ela é inerente às vezes ao que está acontecendo, sabe? Então você pode ter sim o risco de perder seu dinheiro, porque se os fundamentos da companhia pioram muito, você tem aí um risco de perder dinheiro e a empresa fechar o capital na bolsa, como foi o exemplo da Cielo, tá? Eu não sei se, acho que não vai ter, tá? Porque quando a empresa fecha capital, o Fundamentei não, é, o Fundamentei não, o Fundamentei simplesmente é, não vai demonstrar a empresa mais, né? Eu acho que não tem nada a ver. Antes tinha, né? Mas o que aconteceu com o Cielo? O Cielo é uma empresa de maquininhas que certamente todo mundo aqui que está aqui no YouTube até agora comigo conhece, e a empresa simplesmente não aguentou a concorrência, tá? Então, o risco ele está justamente em investir em um negócio e aí foi importante abrir o Fundamentei por causa disso. Eu, nossa, é que eu não conheço tantas empresas assim na bolsa que me fazem falar assim, não, essa empresa aqui é ruim, pode olhar para ela que você vai ter um exemplo de. Mas vamos pegar aqui, ó, Suzano, por exemplo. Suzano é uma empresa, né, quase secular também, né? Empresa que tem aqui tem uma característica importante que eu quero demonstrar aqui para vocês. Mas olha só como que o gráfico de cotação por lucro ele vai caminhando, né? Ele vai variando porque em alguns momentos o lucro tá aqui, ó. Aqui no caso, a cotação não, esse aqui nem é exemplo tão legal, né? Vamos pegar outro mesmo. Vamos olhar aqui. Vamos ver se eu acho um aqui bom para vocês, tá? A Gerdau pode até ser um exemplo, tá? Ah, Trig talvez? Deixa eu olhar. Klabin. Quando fala de empresa ruim, eu não tenho muita ideia, tá? Talvez o próprio Inter seja, né? Ah, é, é, enfim, vamos olhar para essas duas aqui. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que a cotação no longo prazo ela vai seguir justamente o lucro líquido, tá? Então olha aqui, ó, enquanto estava dando lucro de 534 milhões, a cotação estava R$ 10. Em 2020, não, 2009 aqui, né? E aí em 2010 já veio um lucro menor, 2011 veio um lucro menor, na verdade veio um lucro muito menor, né? Um lucro líquido de prejuízo aqui de 747 milhões, né? E a cotação foi a R$ 4. Isso foi piorando. Chegou a bater R$ 2. Então, se você investe numa empresa que é cíclica, como é o caso aqui da Marfrig, então aqui começou a dar lucro de novo, aí já começou a baixar de novo. Aqui já deu outro prejuízo em 2024 e agora está voltando, tá? Então a cotação ela vai variar seguindo o lucro no longo prazo, tá? Então foi bom abrir o Fundamentei para mostrar isso, mas para demonstrar que você está investindo em negócios, tá? E eles têm aqui, é, eles têm um risco inerente, tá? E aí a expectativa, você também vai ter que ignorar, cara. Não existe isso de expectativa, porque sempre vai ter guerra, cara. Sempre vai ter política, ano que vem, inclusive, é ano de eleição, vai ter taxa de juros, não interessa, cara. É, sempre vai ter algo acontecendo, tá? E aí o que você deve entender é o que isso interfere na operação da companhia. O que muda a operação da companhia se o presidente do país mudar? É isso que você precisa se perguntar. E eu quero mostrar um gráfico que acho que ele é maravilhoso, tá? Esse gráfico investimento em ações versus renda fixa. Eu acho que esse gráfico ele tá no livro do. Ele tá no. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é maravilhoso. Ele tá no livro do Benjamin Graham, tá?
Eu acho que sim. Vamos olhar aqui, ó. Quero abrir a imagem mais. Eu quero abrir a imagem maior. Isso. Não está muito bom aqui não, mas olha só. Nós temos aqui, né, claro, nós temos o maior mercado, que é o mercado dos Estados Unidos, que é o mercado acionário ali, que é o mercado acionário com mais tempo, tá? E eles trazem uma comparação muito interessante, que é no longo prazo as ações sempre vão ganhar. Então, se um cara colocou $1 aqui em 1800 e em 1902, se não me engano, não, em 1802, isso mesmo. Se ele deixasse isso lá, esse $1, numa empresa que fosse boa, até 2002, ele teria aqui quase $15.000 acumulados. Não, na verdade não, aqui ó, quase 10 milhões de dólares ou $10.000? $10.000, não. Aqui ó, 100 mil, 1 milhão, $10 milhões em 200 anos. Ele teria um retorno anualizado de 8%. E que nesse meio, quantos presidentes não passaram pelos Estados Unidos? Teve guerra aqui, ó. Olha aqui a grande queda. Olha aqui a queda que aconteceu aqui com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial. Teve outra guerra aqui em 1914, vocês lembram? Por aqui. Então, vai ter momentos onde tem expectativa variando para baixo, mas no longo prazo, meu amigo, ninguém segura. Se a empresa é boa, não atrapalha na operação dela, ela vai continuar prosperando, ela vai continuar ganhando dinheiro e ela vai jogar o seu patrimônio lá para cima, tá? Então, é, tem que se concentrar em comprar boas empresas, tá? Se bem que eu queria. é, não, não, é aqui que eu tenho que clicar. Ó. Abrir aba fechada. Deixa lá aberto. Bom, então tá. Então nós estamos chegando no fim, tá? Calma que vamos chegar no fim sobre esse assunto aqui. Bom, esqueça o preço da ação de forma definitiva, tá? E aí eu vou te explicar outro comportamento do mercado. Cara, o mercado ele é impressionante porque ele quer que você fique impactado com a variação diária que a Bolsa de Valores acompanha, por ser um mercado que precisa abrir diariamente ali. E aí a manchete vai ser justamente esse tipo de coisa aqui, ó. Após chegarem a cair 5%, né, no começo do pregão, aí teve ganho de 3,70 a R$ 20. Então a galera vai focar na negociação no curto prazo. É uma coisa impressionante. Você não pode acompanhar notícias, porque o viés das notícias eles sempre vão fugir do que está acontecendo no negócio e vão focar na variação de curto prazo da cotação. É o que você menos quer saber. Quer saber se a empresa está indo bem. Se a empresa estiver variando na cotação, se dane, você quer saber se o negócio está bem. E aí a gente tem aqui, por exemplo, Porto Seguro. Essa aqui, inclusive, é uma notícia recente da Giovana Oliveira. Por que as ações da Porto caíram 6% na sessão de hoje? Cara, você não tem que entender porque você não vai conseguir explicar a expectativa das pessoas, porque são diversas pessoas diferentes negociando em um mesmo mercado. Então, você precisa olhar para os resultados da companhia e tomar sua própria decisão. Falei muito sobre isso na análise de grupo Mateus, por exemplo, né? Você precisa entender se o investimento que você fez vale a pena ser mantido, você vai continuar aportando no negócio, vai esperar, ou se você vai sair da companhia. Na verdade, você não precisa nem de fazer essa decisão trimestralmente, tá? Você precisa esperar um pouco mais de tempo para maturar a decisão de sair ou não de um negócio. Geralmente você não vai tomar essa decisão de um dia para o outro, tá? Então, pode acontecer algo meio ruim no trimestre, mas você vai entender e falar, não, entendi por que foi que isso aconteceu, vou esperar o próximo trimestre. No próximo trimestre o resultado vir bom. Os resultados eles vão variar, tá? Você precisa entender que os resultados da empresa vão variar e a expectativa das pessoas vão variar e muito para baixo quando não tem nada demais acontecendo no negócio da companhia, tá? Então, você precisa ter aí. Eu sei que é chato, sei que é desinteressante, mas esse é o caminho seguro para
acumular patrimônio na bolsa de valores, tá? Então, é, então vamos acumular patrimônio. Então, né, esquece isso de preço, esquece isso de ruído diário, esquece isso tudo e vamos juntos investir na bolsa de valores. Essa foi a nossa primeira aula sobre o que é uma ação. A minha ideia é fazer uma série, talvez 5 vídeos, talvez um pouco mais, sobre coisas práticas da bolsa de valores, e eu volto logo mais para mais vídeos, tá? Se inscreve nesse canal, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Eu sou o Lendo em Movimento e até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!